Bem-vindos a mais um vídeo. Esse vídeo aqui vai ser sensacional também. Vai dar várias ideias, aí vários insights para vocês, pensando sobre testes, qualidade de software de uma forma geral, ok? Esse aqui é um post de nada mais, nada menos que o Michael Bolton, ok? Que ele é o criador desse site aqui, que inclusive eu recomendo bastante, tem vários assuntos legais, ok? Tanto o Michael Bolton quanto o James Barr aí são referências a nível mundial quando a gente fala de testes, qualidade de software, né? Então podem seguir eles também aí nas redes sociais e tal. E eles foram os criadores dessa metodologia, né? O Rapid Software Testing, Context Driven Methodology, ok? Foi criado em 2004. Ok, de fato uma metodologia, né, uma outra forma de pensar testes baseado nos contextos, ok? Então vale bastante a pena também conhecer sobre esse assunto. Aqui nesse site tem bastante material sobre isso, beleza? Então fica essa dica aí, beleza? Bom, mas vamos ao assunto, ok? Alguns recados, né? Eu vou comentar sobre esse post aqui. Tem algumas coisas que eu de fato não concordo, ok? Algumas, obviamente, eu concordo, mas algumas não fazem muito sentido para mim. Então a ideia aqui é não necessariamente dizer o que é certo e o que é errado, mas é discutir sobre esse post deles, né? E ter um outro ponto de vista, né? Outros pontos de vista fazem a gente pensar sobre, fazem a gente ter outras ideias, outras abordagens, enfim, outras visões sobre como a gente pode estar trabalhando com testes, qualidade de software. Então, é uma coisa que eu defendo muito, né, ter outras opiniões, outros pontos de vista, mesmo que à primeira vista você não concorde com todos eles, mas sempre é muito legal aí ter outras ideias, trocar outras ideias. Beleza? Bom, dando uma contextualizada aqui rápida, né? Então, sobre testar de uma forma detalhada ou superficial, né? Isso já tem muito aí a ver com o context driven, né? Dependendo do contexto, dependendo do sistema, dependendo do time, pode ser que a gente precise fazer determinados testes de uma forma mais detalhada ou mais superficial, ok? Então, isso vai depender. Beleza? Isso tem muito a ver com custo, enfim, né? Até uma coisa que ele coloca aqui é sobre custo e o quanto de valor que aquele investimento vai trazer, né? Baseado no quanto que eu vou testar, por exemplo. Então são pontos aí bem interessantes. Beleza? Bom, mas esse aqui é o resumo, né? Isso que eu comentei aqui, mas vamos de fato às ideias legais aí que fazem a gente pelo menos pensar sobre, refletir sobre o nosso trabalho que a gente faz atualmente. Beleza? Eu destaquei aqui os principais problemas que essa abordagem, né? Eu vou testar de uma forma detalhada ou mais superficial, né? E como é que a gente pode estar contornando isso? Bom, outra pergunta que vocês podem estar se fazendo, né? Como é que eu destaquei aqui os textos na página web, né? É um plugin aí, uma extensão do Chrome, na verdade, do Reawas, ok? Então fica a dica para quem quiser, né? Precisa isso, destacar os textos para fazer alguma apresentação, enfim, beleza? Funciona muito bem. Mas vamos ao que interessa. Bom, quais que são os problemas atualmente? Todo mundo, né, no projeto, eles buscam o sucesso, né? A gente quer entregar o produto de fato, isso aí não tem como negar. Todas as pessoas no time, os stakeholders, enfim, todas as pessoas na empresa sempre querem entregar o produto, ok? Algumas dessas pessoas, elas podem considerar a possibilidade de algum problema, ok? Mas com poucas exceções, normalmente apenas os testers, né, os QAs, eles estão focados na possibilidade de problema. Essa possibilidade de problema é um bug no sistema, por exemplo, ok? Ou coisas mais sutis, né, muitas vezes que não necessariamente pode parecer um bug à primeira vista, né? Isso aqui já é uma coisa que eu não concordo 100%, né, porque pelo menos aí nos times que eu passei até hoje, é, todo mundo, né, assim, de uma forma geral, considera a possibilidade de problema. Então a gente sempre está de olho aí desde o início, né, do desenvolvimento em possíveis problemas que podem acontecer no software. Porém, ainda existe essa cultura, né? Isso é um negócio que veio de muito tempo, né? Que normalmente os testers, né, os QAs, eles que estão mais preocupados com isso, ok? Então isso é um problema.
Normalmente, mais os QAs estão preocupados. Normalmente, os testes detalhados, né, os deep testing aqui que ele comenta, né, eles podem ser vistos como muito formais. Ok? Isso de fato pode ser um problema, né, dependendo de como você vai vender essa ideia para os demais integrantes do time, pode ser um problema de fato. Ok? Os stakeholders principalmente. Beleza? Abordagens tradicionais de testing, né, por exemplo, scripts, né, procedure test scripts altamente formalizados, pode fazer o teste, né, não muito claro e destruir a iniciativa das pessoas e a determinação para investigar o produto. Então, muitas vezes o que acontece? Para você fazer um teste, tem que escrever documentos, tem que fazer um monte de coisa, tem que executar em um ambiente específico, tal, para fazer valer a pena o teste, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Medir muito bem até quanto que o nosso processo de teste está formalizado. Será que realmente precisa ser tão formalizado? Será que esse grau de formalização não está destruindo essa iniciativa das pessoas querem fazer um teste específico, reportar um bug? Né? Então é um ponto aí a ser considerado. Ok? O teste, né, ele normalmente leva à descoberta de problemas que parecem diminuir, né, a velocidade do projeto, né, atrasar o projeto. Isso também é uma coisa que veio já há bastante tempo, que o que é? Os testers, né, os QAs normalmente são as pessoas que atrasam o projeto. Ok? Isso ainda é muito cultural também, porque normalmente no modelo cascata os QAs ficavam ali para o final para fazer os testes, e enquanto que eles não liberassem, não dessem ok, o produto não ia ser liberado. Ok? Então, normalmente aí os problemas que os QAs encontrassem e poderiam atrasar o projeto. E muitas vezes isso eu já vi acontecendo, né? Os QAs eram vistos como vilões, olha só, por terem encontrado problemas, por terem atrasado o projeto. Ok? Isso é uma visão totalmente errada, né? Porque muito melhor descobrir agora os problemas agora, enquanto que o produto não foi liberado, do que em produção, obviamente. Ok? Beleza. Esses aqui são basicamente os problemas aí principais que eu marquei aqui no texto, né? E como é que a gente pode estar trabalhando, né, um workaround, um contorno, né, uma possibilidade para esses problemas. Alguns desses problemas eu já comentei agora, né, possíveis soluções, mas a gente vai ver aqui o autor, né, qual que é a ideia do autor, pensando nesses problemas aí, como resolver eles, ok? Aqui, ó, primeiro, esteja certo que pelo menos uma pessoa no time ele tenha o papel, né, de tester responsável, ok? Isso aqui é uma coisa muito específica dessa metodologia que eles criaram, ok? Então, eles dizem que apenas uma pessoa no time deve ser responsável, né, pelos testes, ok? Não necessariamente só precisa ter um QA, mas um que seja o responsável, ok? Que eles comentam que esse tester, né, é alguém que testa o trabalho, enfim, resolve as coisas, né? Ele é o responsável por teste dentro do time, ok? Isso também é muito questionável, né? Como eu falei, não concordo 100% com tudo à primeira vista que o que é colocado aqui nesse post, mas pode ser uma boa, né? Porque sempre vai ter um QA, ele vai ser ter mais experiência dentro do time e ele de certa forma vai guiar os outros QAs, né? Então, meio que de forma implícita, isso já pode estar acontecendo dentro dos times de vocês, beleza? E pensando dessa forma, até parece fazer mais sentido, ok? O que normalmente acontece é que não tem um papel específico, esse cara aqui é o responsável, né? Meio que acontece mesmo dentro do time. E principalmente nos times ágeis, né? Todos, né? Tem a ideia que todos são responsáveis pela qualidade. Beleza? Legal. Segundo item, manter todo o time, né, designers, developers, managers, testers, né, ficarem em alerta, né, para o risco do produto revelar problemas, ok? É isso que eu comentei agora mesmo, né? Todo time ele tem que estar ligado em possíveis problemas que o produto pode ter,
né? Isso em vários níveis, desde a concepção do produto, da arquitetura, do desenvolvimento. Se alguma coisa estranha, por assim dizer, for percebida por qualquer pessoa no time, isso tem que ser levado adiante, né? No mínimo, a gente tem que ver por que isso aconteceu. Isso pode estar revelando um problema mais grave mais para frente, beleza? Então é bastante importante ter todo o time ciente disso, encontrar problemas, ok? E quanto mais cedo o problema for encontrado, melhor. Legal? Aqui, bugs superficiais, né? Eles interrompem um deep testing, né? Um testing mais detalhado. Descobrir problemas, né? Normalmente requer gravar, reportar o teste, depois vai ter que voltar para esse bug, retestar depois que ele foi corrigido, né? Para os testers, né, para os QAs, isso pode ser muitas vezes um trabalho desnecessário, né? Porque esses erros eles são muito fáceis de serem encontrados e facilmente evitados, né? Isso pode reduzir a motivação dos QAs. É muito real isso. Isso já aconteceu bastante comigo também. Simplesmente um produto foi liberado, né? A funcionalidade do produto foi liberada. Eu acabei pegando o produto e muitas vezes não consegui usar ele por uma falha um bug muito shallow, né? Como eles comentam aqui, muito fácil, né? Muito superficial de ser encontrado, ok? E isso deveria ser evitado, ok? Normalmente, bom, aqui ele já deu a solução que eu estou comentando agora, então já vou aqui para a solução dele, né? Eu até coloquei em vermelho que eu achei bem importante aqui. Os desenvolvedores, né? Eles pensam que um deep testing, né, requer uma mudança no mindset, na abordagem, enfim, e interrompem o progresso de construir o produto. Né? Quantos desenvolvedores, né, você já ouviu falar, eu adoro gastar um monte de tempo testando, ok? Nenhum desenvolvedor vai falar isso porque eles não gostam, eles gostam, né, desenvolvedores normalmente gostam de programar, desenvolver, de fato. Ok? Quando as pessoas, né, não estão motivadas para fazer alguma coisa, eles provavelmente não vão fazer isso muito bem, ok? Portanto, isso aqui eu até marquei isso em vermelho porque essa frase aqui é bastante polêmica. Portanto, dê aos desenvolvedores tempo, recursos, responsabilidade, né, para checar seus erros, né, muito perto da superfície aqui, né, que são muito fáceis de serem encontrados, né, e portanto esse tipo de bugs não vão interromper o deep testing, que normalmente deveria ser responsabilidade dos QAs, né? Eu marquei aqui porque eu falei que era polêmico, né? Dá tempo, recurso, né? Isso é muito complicado, né? Quando a gente pensa em testes. Isso depende muito de como é que o time, de como é que você vai vender essa ideia, de quanto tempo você precisa para testar alguma coisa. Ok? Então, muitas vezes, se gastar muito tempo nisso, pode soar mal, né? Pode parecer mal para as pessoas do time, para os stakeholders, enfim. Então tem que saber muito bem como comunicar isso, ok? Mas a ideia principal aqui é justamente isso. Os desenvolvedores eles têm que pelo menos encontrar esses erros tão superficiais para que a gente, nós que a gente foque nos testes mais detalhados, ok? Porque os testes ali na superfície, por assim dizer, né, os testes que estão aí à vista, os bugs que estão aí à vista para todo mundo, qualquer pessoa, né, qualquer pessoa vai encontrar, beleza? Ao mesmo tempo, dê aos testers a missão de fazer o deep testing, isso que eu comentei, né? Que, bom, é isso aí. Então, essa seria a ideia principal aqui que ele defende, né? Os desenvolvedores devem encontrar os erros de forma mais superficial e os testers têm que ir realmente a fundo no produto. Beleza? Legal. Deep testing não é necessariamente, né, formalizar o teste, né? Para um grau, né, que o teste pode ser formalizado, essa formalidade pode ser mais sobre ser cuidadoso, né, sobre o design e a performance dos experimentos, né, ao invés da aderência, né, de uma forma totalmente procedural, scripts muito fixos, né,
test cases confirmatórios, né? Isso aqui também é polêmico aqui, né? Test cases podem fazer o papel, né, do teste, mas testar não é um test case não é testar, ok? Então, resumindo aqui, né, qual que é a ideia? A gente não pode ser tão formal em algumas coisas, ok? Então a gente tem que, sim, a gente tem que ter essa formalização de fazer o design do teste e tal, de, enfim, ter algumas definições de como aquele teste ele tem que ser feito, mas tem que ter essa balança, né, essa régua ali, para saber o quanto formalizado que isso tem que ser. E isso eu já vi em outros posts deles, né, que eles não gostam muito assim de test case, né, por causa disso até eles colocaram esse texto aqui, ok? Que muita gente, eu não posso fazer esse teste porque eu não tenho um test case para isso. Meu, isso aí é bem errado assim, né? Não necessariamente porque não existe um test case que você precisa, que você não pode estar fazendo um teste, ok? A essência do teste está em avaliar o produto, né? Por aprender ele, experienciar ele, explorar ele, ok? E experimentar com ele. Reconhecer que testar, né, de forma mais profunda não é necessariamente sobre formalidade, né? Tem ainda a ver aí com o item anterior também, beleza? Então, essa questão da formalização é legal, mas depende até o nível que essa formalização aí pode acontecer, né? E como ele comentou aqui, quanto mais você conhecer o produto, mais possibilidades você tem de testar o produto de uma forma mais detalhada, explorar ele, experimentar ele, né? E isso normalmente pode revelar bugs críticos, graves, que trazem risco para o negócio, de fato. Ok? Eliminar tudo, né, que faz o teste ser superficial, chato, horrível, enfim. Ok? Eliminar tudo isso, né? Você tem que evitar transformar os humanos em robôs, ok? Então, o que ele quer comentar aqui, né? É que, por exemplo, o test case, né? É aquele teste aí que vai ser executado exatamente da mesma forma todas as vezes. Isso pode ser chato, ok? Então, fazendo experimentação, explorando tal, elimina essa possibilidade do teste ser repetitivo, chato tal, né? Então a gente acaba explorando o teste, o produto de mais formas e com menos formalidade, né? Então é justamente isso, né? A gente não pode ser exatamente um robô, a gente tem que pensar da melhor forma como o produto ele vai ser testado, ok? Beleza. Bom, seria isso, né? Eu comentei aí vários assuntos aqui desse post, né? Então, lembrando também, né, que não necessariamente tudo que está aqui eu concordo, né? Deixem os comentários aí o que vocês acham sobre esses itens que ele colocou aqui. Pesquisar sobre outras metodologias sempre é bem interessante também, né? Então, façam isso, estudem, tá? Deixem os comentários o que vocês acharam disso aqui, beleza? Se faz sentido para vocês, o que vocês não concordam, o que vocês concordam. E é isso aí, se inscrevam aí no canal, né? Deixem um joinha aí no vídeo e até o próximo vídeo.